Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Oftalmo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre dicas para iniciar na gonioscopia. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Então esse vídeo de hoje é para você que quer começar a fazer a gonioscopia ou então você que já faz, mas se sente inseguro na hora de fazer o exame. Então eu vou trazer algumas dicas que vão te ajudar bem na prática mesmo a como fazer o exame e a ter segurança com ele. A gonioscopia sempre foi um exame fundamental na avaliação do glaucoma por conta da classificação. Ela é que diz pra gente se a gente está diante de um glaucoma primário de ângulo aberto, de ângulo fechado ou um glaucoma secundário, e classificar o glaucoma corretamente é essencial para a gente escolher a opção terapêutica certa. Mas nos últimos anos a gonioscopia ganhou mais importância ainda, porque com o surgimento e até a maior indicação com mais frequência pelos oftalmologistas da trabeculoplastia laser e das cirurgias minimamente invasivas, a gonioscopia ela passou a não só ser um exame para avaliação de classificação, mas ela passou a ser também uma arma terapêutica e diretamente uma forma de agir sobre a doença. Então, cada vez mais é essencial que todo oftalmologista, não só o especialista em glaucoma, mas todo oftalmologista saiba fazer uma boa gonioscopia. Eu sei que vocês acham que gonioscopia é um exame difícil de fazer, mas eu te garanto que não é. Você só tem dificuldade de fazer gonioscopia porque você faz muito pouco. Então, lembra quando você estava no primeiro dia de residência que você não sabia fazer um fundo de olho? Mas aí, logo de cara, jogaram 20 pacientes para você atender naquele dia e tinha que fazer fundo de olho dos 20. E aí você aprendeu, num segundo a fazer fundo de olho. Com uma semana de residência, já fazia um fundo de olho. Agora, a gonioscopia, você faz o quê? Você faz uma por mês, se faz. Então, não tem como ganhar prática. Você tem que fazer mais volume, não tem mistério. Tem que fazer muito, fazer em vários pacientes, mesmo quando não tem a indicação, para você se habituar com o exame, se habituar a saber o que você está vendo, o que você tem que procurar, se habituar a ver diferentes anatomias de ângulo para quando você bater o olho, você já saber o que você está vendo, que nem você aprendeu a fazer com fundo de olho. Então, é só questão de repetição. Mas a gonioscopia tem umas pegadinhas no aprendizado, porque a maneira como ela tradicionalmente é ensinada dificulta muito aprender. Mas eu vou te dar aqui nesse vídeo todos os macetes para você aprender na prática mesmo. Bom, primeira questão, eu falei que você tem que treinar e tem que treinar muito. Quem vai ser o melhor paciente para você selecionar para você começar a treinar? Mesmo que não tenha indicação do exame, você vai fazer. Pega os pacientes pseudofásicos. Esses são as gonioscopias mais fáceis de fazer, porque paciente pseudofásico, via de regra, o ângulo é aberto, a não ser, claro, se tiver sinéquia, mas em geral o ângulo é aberto no pseudofásico. E também costuma ser um ângulo com uma boa pigmentação, porque a fácula ela dispersa um pouquinho de pigmento na íris, então o ângulo costuma ser bem aberto e bem pigmentado em paciente que já é pseudofásico. Então, com certeza, esses são os pacientes mais fáceis para você ver. Os jovens também são uma boa opção, mas eu vou fazer uma ressalva. Paciente jovem, assim, faixa dos 20 anos, principalmente se for míope, eles costumam ter o ângulo super aberto também. Mas tem uma ressalva de que jovem tem muito processo iriano, aqueles fiapinhos. Faz alguns assim também, jovem, míope, para você acostumar com o ângulo do jovem. O ângulo do jovem tem um aspecto um pouquinho diferente. Então vai te dificultar um pouco mais. Não começa logo de cara com eles, começa pelos pseudofásicos, mas depois dá uma olhada em alguns jovens para você ver como é diferente o aspecto do ângulo e como eles têm muito mais aqueles fiapinhos de processo iriano que é normal, aquilo não é patológico. Então pronto, selecionou o paciente, vai lá fazer o exame. Ajusta a sua lâmpada de fenda da maneira certa. Ou seja, baixa a iluminação.
Se você jogar a intensidade da luz no máximo, abrir toda a fenda, você vai fechar a pupila. Se você fechar a pupila, você vai ver um ângulo mais aberto do que é, então você vai falsear aquele exame. Se for para o seu treinamento de ver as estruturas, tudo bem, mas para você fazer o exame real do paciente, a gente tem que diminuir a iluminação. Geralmente, eu faço um quadradinho de luz de mais ou menos 4 por 4 milímetros, então eu tiro metade da iluminação e boto a intensidade da luz fraquinha também. É claro que não tão escuro para você não ver, né? Mas também você não pode botar a luz no máximo, não, e evitar jogar a luz diretamente na pupila. E aí, com aquele quadradinho de luz, a primeira região que eu vou olhar é o ângulo inferior, que vai ser o espelho superior da lente. Por quê? O ângulo inferior, ele costuma ser em todo mundo o mais aberto e o mais pigmentado, então ele é o mais fácil de você ver, bater o olho e já ter uma noção do que é a anatomia daquele paciente. E agora que você chegou ali no ângulo inferior para olhar, agora a gente tem que dar uma esquecida em tudo que você já aprendeu sobre gonioscopia. Confia em mim e esquece tudo que você já aprendeu. Porque como que te ensinaram a fazer gonioscopia? Pegaram um modelo anatômico, um desenho, e falaram para você ir olhando as estruturas da córnea em direção à raiz da íris. Linha de Schwalbe, trabeculado anterior ou não pigmentado, é a mesma coisa. Depois trabeculado posterior ou pigmentado. Depois esporão escleral e depois corpo ciliar. Esquece isso. Não começa nessa ordem da córnea para íris, porque vai dar ruim. Por quê? Começando da córnea para íris, a primeira estrutura que você vai procurar é linha de Schwalbe. Linha de Schwalbe, muitas vezes, ela não é visível. Segunda estrutura que você vai procurar, trabeculado anterior. Se o paciente tiver um ângulo bem pigmentado, você vai ver. Se for um ângulo com uma cruz de pigmento, você também não vai ver trabeculado anterior. E aí você já trava, porque falaram para você que tinha que começar procurando da linha de Schwalbe. Você vai ver linha de Schwalbe, você não acha linha de Schwalbe, aí ficaram inventando aquela enrolação para você de inclina o feixe, vê aonde vai encontrar o feixe de uma luz com o feixe da outra luz. Mas assim, na prática, isso não faz diferença, tá? Porque a linha de Schwalbe, se você só vê a linha de Schwalbe, o ângulo é fechado de qualquer jeito. Então, que diferença faz o ângulo ser fechado com linha de Schwalbe ou o ângulo ser fechado sem estrutura nenhuma? Isso não tem diferença prática nem aplicação com o paciente, tá? Então, começa esquecendo a linha de Schwalbe. Só tem uma situação em que a linha de Schwalbe vai ser importante, eu vou falar dela um pouco mais para frente, para eu não perder a linha do raciocínio aqui. Então, esquece essa história de procurar as estruturas na ordem. Quando você bater o olho, você vai procurar duas estruturas. Uma faixa marrom seguida embaixo, quer dizer, o embaixo depende de qual ângulo você está olhando, né? Mas quando eu falo embaixo, eu estou querendo dizer em direção à íris, tá? Então, você vai procurar uma linha marrom seguida de uma linha branca. Quando você vê essas duas estruturas, uma marrom e uma branca na sequência, só tem uma possibilidade de o que é isso? Trabeculado pigmentado e esporão escleral, tá? Não tem outra possibilidade de você achar essa sequência de linha marrom com linha branca dentro das estruturas do ângulo. Então, bateu o olho, viu uma linha marrom, embaixo dela uma linha branca, isso é trabeculado pigmentado e esporão escleral, e você já sabe que esse ângulo é aberto. Porque para o ângulo ser aberto, você precisa ver trabeculado pigmentado. Então, se viu trabeculado e esporão, esse ângulo é aberto. Samantha, eu estou vendo aqui uma linha marrom, mas eu não estou vendo a linha branca. Então, vamos avaliar um pouquinho melhor. Porque se você está vendo a linha marrom, mas você não sabe o que vem embaixo porque a íris está tampando, nesse momento você pode se confundir. Porque essa linha marrom, ela pode ser o trabeculado pigmentado, ou então ela pode ser o trabeculado não pigmentado, de um ângulo com bastante pigmento. Então, nesse ponto, você pode ter alguma confusão. Como que você vai tirar a dúvida?
você vai indentar. Se você está com uma lente que faz indentação, você indenta e vê a estrutura seguinte. Se você está com uma lente que não faz indentação, você vai pedir para o paciente olhar na direção do espelho. Então, dependendo de qual posição que você está, pede para o paciente olhar para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E aí você vai forçar uma abertura desse ângulo quando o paciente olhar na direção do espelho. E aí, ou você indentando ou você pedindo para ele olhar para o lado, você vai ver a estrutura que vem depois dessa linha marrom. Se depois dessa linha marrom apareceu uma outra linha mais escura, mais marrom ainda, aquilo que você estava vendo quando o paciente estava em PPO era o não pigmentado, e aí depois apareceu o pigmentado, então esse ângulo é fechado. Se depois que você simulou a abertura, você viu a linha branca, pronto, você encontrou a sequência de trabeculado pigmentado e esporão escleral. Esse ângulo é aberto, então, e aquilo que você estava vendo era trabeculado pigmentado. Para saber se o ângulo é aberto ou fechado, você só precisa saber isso que eu falei até agora, tá? Mas gonioscopia não é só para a gente saber se o ângulo está aberto ou fechado. Lembra que a gente tem que classificar esse glaucoma, ele pode ser secundário também. Então, depois que você viu se o ângulo é aberto ou fechado, o que você vai ver é se tem alguma coisa de esquisita e de diferente naquele ângulo para sugerir um glaucoma secundário. Exemplos de achados que você pode encontrar. Você pode encontrar um neovaso, você pode encontrar uma sinéquia, você pode encontrar uma linha de São Paulese. E aí, lembra que eu falei que só tem uma situação em que a linha de Schwalbe é importante? É justamente para a gente diferenciar se aquilo é só uma linha de Schwalbe ou se é uma linha de São Paulese e esse glaucoma pode ser secundário. A linha de São Paulese, ela não é uma estrutura anatômica, ela é um depósito de pigmento. Então, a gente pode encontrar ela em glaucomas que dispersam pigmento, por exemplo, glaucoma pigmentar, glaucoma pseudosfoliativo, glaucoma uveítico. A gente pode encontrar ela pós-iridotomia, pós-faco, qualquer coisa que dispersa pigmento pode formar uma linha de São Paulese. Então, não necessariamente ela é patológica. Inclusive, lembra que eu te falei para você começar com os pacientes pseudofásicos? Você vai encontrar muita linha de São Paulese, principalmente no ângulo inferior. O que é uma linha de São Paulese? Ela é uma linha onduladinha. Por quê? Ela não é uma estrutura anatômica. Tudo que é estrutura anatômica é linha reta. A linha de São Paulese, ela é uma linha de dispersão de pigmento, então ela é meio irregular, meio errática, ela ondula. Se você viu uma linha que ondula, isso não é estrutura do ângulo, isso é uma linha de São Paulese, pode ser patológica ou não, aí você vai juntar com outras informações daquele caso para definir o quanto que aquilo tem significância clínica. E a linha de São Paulese, ela pode te confundir com a linha de Schwalbe, então como que a gente diferencia? A linha de Schwalbe é reta, a linha de São Paulese ondula. Então, essa é a única situação em que a linha de Schwalbe acaba ganhando um pouco mais de importância, tá? Em termos de tratamentos, eu falei com vocês que hoje em dia a gonioscopia não é só para diagnóstico e estadiamento, ela serve para tratamento também. Como que a gente guia? A gente sabe que laser absorve por pigmento. Então, em geral, quanto mais pigmentado é esse ângulo, mais laser vai absorver e melhor tende a ser a resposta com uma trabeculoplastia laser. Então, para que a gente classifica? Uma vez uma ex-residente me mandou mensagem: Samantha, para que serve aquela classificação de pigmento na gônio? Ela pode sugerir um glaucoma secundário. Em geral, a gente coloca pigmento de 4 cruzes quando a gente quer dizer que aquilo é um glaucoma pigmentar. Quando é um ângulo muito pigmentado, em geral, a gente usa até 3 cruzes de pigmento. Mas quanto mais pigmentação o ângulo tiver, a tendência é que melhor seja a resposta com a trabeculoplastia a laser. Para as cirurgias minimamente invasivas, isso ainda não é muito certo, a gente não tem muito estudo sobre isso ainda. Será que um ângulo mais pigmentado funciona melhor um stent?
o ângulo, a pigmentação dele não necessariamente é regular. Se vocês botarem um aumento grande na gonioscopia, vocês vão ver que tem áreas que são mais pigmentadas que outras. Será que botar um astente numa área mais pigmentada vai ser melhor do que numa menos pigmentada? A gente tem pouco estudo sobre isso, o que a gente tem não chegou a resultados que façam muita diferença, então a gente não sabe, mas isso é uma fonte de estudo para o futuro. Então, no futuro, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar melhor, em que sentido essa pigmentação do ângulo faz diferença para as cirurgias. Mas para o laser, a gente sabe que a tendência é responder menor. Agora, lembra que se absorve mais laser, tem mais risco de ter pico de pressão também depois do laser. Então, por outro lado, um ângulo muito pigmentado tende a responder muito bem com uma trabeculoplastia, mas a gente tende a ser mais cauteloso na aplicação desse laser também. De repente, aplicar em 2 sessões, botar uma potência mais baixa em vez de já fazer tudo de uma vez. Agora vamos falar um pouquinho de laudo, né? Já que eu entrei nessa coisa de para que serve a pigmentação que vem no laudo, vamos falar um pouquinho de laudo de gonioscopia, que é uma coisa que vocês têm muita dúvida também. Primeiro ponto, o que entra no laudo, o que define se o ângulo é aberto ou fechado é o que você vê com o paciente em PPO, em posição primária do olhar. Então, se você indentou, se você pediu para ele olhar para o lado oposto do espelho para simular a abertura daquele ângulo, não é isso que entra no laudo. Aliás, acho que antes eu falei ao contrário, eu falei para olhar para o lado do espelho, né? Eu confundo isso às vezes mesmo. Na dúvida, pede para o paciente olhar para os dois lados e ver em que posição que fica mais aberto. Mas nunca é isso que entra no laudo. O que entra no laudo é o que você viu de estrutura com o paciente em PPO, tá? Você até pode colocar embaixo na descrição, pode e deve colocar na descrição que quando você indentou, você viu até o corpo ciliar. Então, a indentação, ela entra no descritivo depois, mas o que você coloca como resultado é o que você viu sem indentação. E aí tem um monte de maneiras diferentes de você descrever essa visão da gonioscopia. As classificações mais usadas são 2, a de Schaffer e a de Shea. Na verdade, eu diria que a classificação mais usada não é nenhuma das duas. É uma mistura louca que as pessoas fazem das duas por não saber usar da maneira correta. E geralmente é assim que a gente aprende na residência, uma mistura doida entre as duas classificações. O problema disso é que quando você manda um laudo desse para um outro oftalmologista, essa pessoa vai ficar na dúvida. Quando você está fazendo o exame para você e você dá a nota do jeito que você sempre anota, beleza, você vai entender. Mas às vezes esse paciente vai para outro oftalmo e a gente precisa de uma linguagem universal que todos os oftalmos entendam, tá? Na prática do Brasil, a maioria da galera faz essa mistura doida das classificações, as pessoas mais ou menos se entendem desse jeito porque todo mundo faz errado. Mas qual que é a classificação que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda? O que ela recomenda é que você não use nem Schaffer, nem Shea, nem a classificação outra qualquer que você queira. O que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda é que você escreva qual estrutura você viu em qual quadrante. A gente desenha a bolinha do olho, faz um xizinho para cortar nos quadrantes superior, inferior, nasal e temporal, e em cada quadrante daquele a gente escreve qual estrutura que a gente viu. A gente acaba usando siglas, então a gente bota TP para trabeculado pigmentado ou posterior, TA ou TNP para o anterior ou não pigmentado, LS para linha de Schwalbe, EE para esporão escleral, CC para corpo ciliar. Esse esquema é muito bom porque além de você não ter dúvida, porque o nome das estruturas é universal, então todo oftalmologista vai entender, e além disso a gente consegue usar essa bolinha para desenhar, o que é ótimo, porque a gente pode localizar uma sinéquia, a gente pode desenhar uma linha de São Paulese num quadrante, a gente pode marcar a posição de um neovaso, então esse esquema é o melhor, não tem dúvida. Quando eu ensino, o pessoal fica achando que é uma coisa meio inventada, mas não é. É o que está na diretriz da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, por favor, adaptem a rotina de vocês para começar a usar essa forma de notação que todo mundo entende. E aí, depois que você fizer lá o seu desenho, você escreve embaixo. Conclusão, ângulo aberto, pigmentação 2 cruzes em 4.
sem sinéquias, sem achados patológicos. Ou então você bota lá, ângulo fechado, abre com manobra de indentação até esporão escleral, ou então não abre com manobra de indentação. Essa é a melhor maneira de a gente laudar uma gonioscopia de maneira que todo mundo entenda. E se você quiser aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos e sente que está na hora de dar um passo além comigo, você tem a opção de se inscrever para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até semana que vem, toda semana tem vídeo novo aqui no Glaucoma Academy para te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma.